Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de PHP para iniciantes do rbtech.info. Meu nome é Ricardo Bernardi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre operadores. Eu vou começar criando o nosso arquivo aqui, new file, vou salvar ele como aula 03. Vamos iniciar aqui o PHP, eu já vou criar aqui o nosso comentário multilinha para conseguir colocar algumas explicações, assim como fizemos na aula anterior. Como o assunto da aula de hoje são os operadores, eu vou começar definindo o que é um operador. Basicamente, um operador é um transformador. Isso quer dizer que se você fornecer um ou mais valores através de um operador, você vai estar transformando aquele valor de alguma forma, de acordo com o operador informado. O operador mais comum que a gente tem no PHP é o operador de atribuição. Por exemplo, aqui eu crio uma variável chamada valor, uso o sinal de igual e coloco o valor 10 para essa variável. O operador igual é um operador de atribuição, ou seja, ele atribui um valor a uma variável, atribui um dado a uma variável. Depois nós temos o operador que atribui e soma um dado a uma variável. Eu vou pegar aqui, por exemplo, valor, eu vou colocar mais igual a 5. E agora eu vou dar um eco na minha variável valor para você ver o resultado. Já salvei o meu script, vou vir aqui no meu localhost e vou abrir o aula 3.php. E o que aconteceu aqui? Nós temos o resultado de 15. Por que isso aconteceu? Porque quando a gente coloca mais igual, a gente está pegando o valor que já existia nessa variável aqui, ou seja, 10, somando com o valor que eu estou atribuindo agora. Por isso que o nosso resultado deu 15. E assim nós temos também o operador que é de subtração. Por exemplo, aqui, se eu coloco menos igual a 5, o meu resultado aqui, atualizando a página, ele vai ser 5, porque eu vou pegar o valor que já existia, vou diminuir o valor que eu estou atribuindo agora. Além disso, você tem o operador de vezes igual, que é o asterisco igual, e o barra igual, que é dividido igual. Então, por exemplo, se eu coloco aqui vezes igual, eu vou ter uma multiplicação pelo valor que já tinha antes. Então, 10 vezes 5. Se eu pegar e dividir, eu vou ter 10 dividido por 5. Então, você pode fazer mais de uma operação matemática no mesmo operador. E um outro operador muito utilizado quando o assunto é atribuição é o operador de concatenação. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome, eu vou dizer que ela vale Ricardo. E agora eu vou criar novamente a palavra nome e eu vou dizer que ela é ponto igual Bernardi. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o PHP o seguinte, ó, você pega o valor que já existia dentro da variável e adiciona isso que eu estou colocando aqui. Por isso que eu coloquei um espaço na frente para ele dar um espaço aqui no fim da palavra. Ou eu teria que dar um espaço lá no final da minha palavra. Então eu estou juntando o que já existia naquela variável e estou adicionando um novo valor a ela. Se eu der um eco na minha variável nome agora, eu vou ter o nome completo sendo printado na tela. Eu só vou comentar esse eco anterior, salvar e vou vir aqui atualizar. E olha só, eu concatenei toda a informação em uma única variável. Então, ponto igual, você junta o que já existia e você concatena com novas informações dentro daquela variável. Novamente vou comentar aqui o meu eco e nós vamos para os próximos operadores. Os operadores que a gente vai ver agora são os operadores de adição. Então, por exemplo, se eu dou um eco aqui em 10 mais 5, eu vou ter o resultado de 15 na minha tela. 10 mais 5, vou vir aqui, vou atualizar minha tela, foi 15. Se eu colocar aqui 10 menos 5, eu vou ter 5. 10 vezes 5, eu vou ter 50. 10 dividido por 5, eu vou ter 2. Então, mais, menos, asterisco e barra para somar, subtrair, multiplicar e dividir dentro do PHP. Então esses são os operadores mais simples, são os operadores matemáticos que você pode utilizar. Lembre das 4 operações básicas. Eu estou falando aqui dos principais. Se você for procurar dentro do manual do php.net, você vai encontrar mais operadores, mas esses que eu estou falando aqui são os principais, aqueles que você não pode deixar de conhecer. Existem mais, como eu falei, e você pode procurar lá no manual para ver quais são eles. Até eu vou mostrar rapidinho aqui no manual do PHP, ó, você digita aqui na busca Operators e você vai ter aqui então os operadores aritméticos que a gente já acabou de ver, os de mais, menos, dividido e vezes. Então se você entrar aqui você vai ver que temos, além da soma, nós temos também a negação, a diminuição aqui, a subtração normal, multiplicação, divisão. Temos aqui o módulo e também a exponenciação. Então se você quiser você pode trocar o idioma aqui e você pode verificar. Além disso, os outros operadores que a gente vai ver ou já viu na nossa aula estão todos listados aqui. Você pode estudar essa tabela completa, até eu indico que você faça isso. Voltando aqui para o nosso exemplo, então, vamos aos operadores de comparação.
Os operadores de comparação, como o próprio nome sugere, servem para comparar dois ou mais valores. Eles são muito utilizados para criar condicionais dentro do nosso script, ou seja, para analisar uma condição, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, para tomar determinadas ações de acordo com o resultado daquela comparação. Para exemplificar os operadores de comparação, eu vou criar aqui duas variáveis, uma chamada valor1, que vai receber o valor de 10, e a outra chamada valor2, que vai receber o valor de 5. Agora, logo aqui abaixo, eu vou fazer a comparação. Por exemplo, aqui, eu vou pedir para o PHP verificar se a variável valor1 é igual ao valor 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele verificar se o valor 1 é igual ao valor 2. O sinal de igual ele serve para comparar a igualdade entre duas sentenças, entre dois valores. Então aqui o PHP vai verificar se o valor 1 é igual ao valor 2. Para eu ver na tela o resultado, uma vez que se eu fizer isso aqui e atualizar minha página aqui, eu não vou ter nada na tela. Para eu poder ver o resultado, eu vou colocar aqui um var underline dump na frente, porque o resultado disso aqui é um dado booleano. Então eu coloco um var dump na frente e faço a comparação. Agora, vindo aqui e atualizando minha página, eu vou ter aqui um booleano falso, ou seja, o meu valor 1 não é igual ao valor 2. Outros operadores de comparação que a gente tem. O operador de idênticos, igual, igual, igual. São três sinais de igualdade. Qual que é a diferença para o nosso operador anterior? Esse aqui compara se eles são idênticos. Isso quer dizer que, além do valor 1 ser igual ao valor 2, o tipo da variável número 1 tem que ser igual ao tipo da variável número 2. Por exemplo, se eu coloco aqui o valor 2 como 10, vou salvar aqui, eu coloquei então, valor 1 é 10, valor 2 é 10 e eu estou pedindo para o PHP verificar se eles são idênticos. Agora eu vou atualizar minha página e ele me deu true, ou seja, eles são idênticos. Agora se eu coloco aqui esse 10 entre aspas, transformando ele em uma string, aqui ele vai me dar falso, porque eu não tenho o mesmo tipo de dados, ou seja, o valor 2 agora é uma string, não é mais um numérico. Então eles não são mais idênticos. Então dois sinais de igual faz a comparação se o valor de ambos é igual. Três sinais de igual compara se o tipo de dados de cada variável também é igual. Só para você ver a diferença, ó, eu vou voltar aqui, colocar ele entre aspas e vou tirar um dos sinais de igual. Lembrando que com três sinais de igualdade ele deu resultado falso e atualizando agora ele deu true, porque os valores são iguais, mas o tipo de dados é diferente. Então atentem para esse detalhe, quando você tiver que comparar o tipo de informação também, você pode utilizar três sinais de igualdade para analisar se eles são idênticos. Depois nós temos a comparação que diz se eles são diferentes. Para isso você coloca um ponto de exclamação e um sinal de igual. Isso aqui é o diferente. Então eu estou pedindo para ele verificar. O valor 1 é diferente do valor 2? Lembrando que eu troquei aqui para 5 agora há pouco, tá? Então vindo aqui e atualizando, ele vai me dar true porque eles são diferentes. Além disso, se você adicionar mais um outro sinal de igual aqui, ele também vai ver se eles não são idênticos. Ou seja, além do tipo de dado ser diferente, o valor tem que ser diferente. Ó, vou salvar aqui, vou vir na minha página, vou atualizar, ele continua dando verdadeiro, porque os valores são diferentes. Agora se eu coloco 10 aqui na minha variável 2, ó, eu tenho 10 e 10, certo? Eu estou pedindo para verificar se eles não são idênticos. Eu vou vir aqui e vou atualizar minha página e eu vou ter falso. Por quê? O valor é igual, mas o tipo de dados também é igual, ele não pode ser. Ele tem que ter o valor diferente e o tipo de dados diferente para ele me dar o resultado como verdadeiro aqui. Só vou voltar para 5 novamente aqui e apagar o nosso operador para a gente ver o próximo. O próximo é o operador de menor, então você coloca o sinal de menor aqui. Eu vou verificar se o valor 1 é menor que o valor 2. Eu posso fazer o contrário também, verificar se ele é maior, valor 1 maior que valor 2. Eu não vou printar na tela todos os resultados, você pode fazer isso, você pode praticar aí no seu computador, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Daí nós temos também o menor igual, ou seja, o valor 1 é menor ou igual ao valor 2. E temos também o maior ou igual, valor 1 maior ou igual ao valor 2. Basicamente, esses são os operadores de comparação que a gente tem. Eu vou comentar aqui essa linha e nós temos também uma outra forma de fazer comparação. É o chamado operador ternário. Esse operador ternário trabalha de uma forma um pouquinho diferente, porque você pode testar uma expressão
e já definir um valor ou uma ação para quando o valor testado for verdadeiro e outra ação para quando ele for falso. Ele funciona da seguinte forma: você coloca uma expressão entre parênteses, daí você coloca um ponto de interrogação depois, daí depois você coloca aqui o valor verdadeiro, depois dois pontos e daí o valor falso. E no final, um ponto e vírgula para terminar. Como que a gente pode usar isso na prática de uma forma útil, esse operador ternário? Da seguinte maneira, eu vou comentar aqui, vou deixar essa expressão como fonte de referência, e daí a gente vai fazer o teste da seguinte forma. Eu vou pedir para o PHP verificar. Valor 1 é igual ao valor 2? Ponto de interrogação. Então eu estou perguntando para o PHP. Diz, olha, PHP, verifica isso aqui. Ó, o valor 1 é igual ao valor 2? Se isso aqui for verdade, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma variável aqui, resultado, por exemplo, e vou dizer que ela é true, que ela é verdadeira. E daí eu vou colocar dois pontos, resultado igual a falso. O que eu estou dizendo para o PHP fazer nessa linha aqui? Verificar se o valor 1 é igual ao valor 2. Estou perguntando para ele, ó, o valor 1 é igual ao valor 2? Se for, eu vou pedir para ele atribuir o valor true na variável resultado. Se não, eu vou pedir para ele atribuir o valor falso na variável resultado. Agora eu vou dar um var dump aqui na minha variável resultado para ver que valor ela recebeu, porque se eu der um echo ele não vai printar porque é só verdadeiro ou falso. Então eu vou dar um var dump na minha variável resultado. Vou vir aqui na minha tela e vou atualizar e eu tenho aqui o valor booleano falso. Ou seja, o meu valor 1 não é igual ao valor 2. Agora se eu coloco aqui 10, eu tenho que ter verdadeiro no meu resultado, certo? Porque o valor 1 vai ser igual ao valor 2, então ele vai executar essa parte aqui do meu operador ternário. Salvei já o meu script, atualizei e está lá o valor verdadeiro. Então isso aqui você pode utilizar para fazer uma comparação rápida e já atribuir um valor a uma determinada variável de acordo com o resultado daquela comparação. Eu vou só comentar aqui esse var dump novamente e vamos aos nossos próximos operadores. Agora eu vou mostrar para vocês os operadores de incremento e decremento. Para isso eu vou criar aqui uma variável chamada v1, vou dizer que ela vale 10. E logo aqui abaixo eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar v1 e eu vou colocar dois sinais de mais do lado dela. Agora eu vou dar um echo na minha variável v1. Vou salvar o meu script, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e eu tenho lá o valor de 11. Por que isso aconteceu? Porque eu peguei o v1 e somei um número, eu fiz um incremento nele. Então v1 mais 10 mais 1. Se eu duplico essa linha aqui do v1 para cada vez que eu duplicar essa linha aqui, eu vou ter incrementado 1 a minha variável inicial. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante. Agora aqui nesse momento eu vou atualizar a minha página depois de ter salvo e eu tenho o número de 14. Então o mais incrementa a variável em questão. Eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar aqui o inverso, vou colocar um menos. Menos você já deve ter deduzido que faz o decremento da variável. Então agora em vez de 10 eu tenho 9. A mesma coisa vale. Cada linha que você adicionar com mais ou com menos vai incrementar 1 ou decrementar 1 naquela variável. Tem uma sacada bem interessante aqui nos operadores de atribuição que é o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou baixar essa linha e eu vou criar aqui uma variável chamada v2 e eu vou dizer que ela vai valer v1 ponto e vírgula. Agora eu vou apagar essa linha do incremento aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um echo na minha variável v1, vou colocar aqui um hífen para concatenar e mais a minha variável v2, só para você ver os dois valores na tela. Então eu tenho v1, 10 e v2 aqui eu vou ter ela com o valor de 11, certo? Será? Vamos salvar aqui, vamos atualizar a minha tela e eu tenho lá, ó, 11 e 10. 11 v1 porque ela vale 10 aqui de cima e mais 1 aqui de baixo, mas a minha variável v2 continuou valendo 10, ó, 11 e 10. Lembra que o primeiro está aparecendo o valor 1 e depois o valor 2. O valor 1 é 10 e o valor 2 deveria de ser 11, não deveria? Porque eu estou incrementando. Aí que está o segredo. Quando você coloca o mais depois, ele retorna o resultado dessa variável aqui para ser atribuído ao v2 e depois ele faz o incremento, por isso que ele continuou valendo 10 aqui. Portanto, se eu quisesse que v2 tivesse o valor de 11, eu teria que trocar um pouquinho aqui, eu teria que colocar o mais aqui na frente e daí sim eu teria o valor esperado que é 11. Porque daí primeiro ele vai fazer o incremento da variável e depois vai adicionar o valor a v2.
Portanto, se você colocar o mais antes ou depois da variável, vai ter diferença na hora de você atribuir isso a uma variável. Notem que aqui embaixo, quando a gente deu um eco direto no V++, ele não teve essa diferença, porque a gente estava retornando o resultado final. Mas quando você está atribuindo a uma variável o valor com incremento e decremento, isso se aplica. Então, atentem para esse detalhe. Sinal de mais antes tem um resultado, sinal de mais depois tem outro resultado. A mesma coisa vale para o menos. Vou comentar aqui a minha linha, vou baixar um pouco a visualização e vamos agora aprender mais operadores de comparação. Agora os operadores lógicos, para a gente fazer comparações lógicas entre informações. Eu vou simplificar aqui um pouquinho o exemplo dos operadores lógicos. Eu vou colocar aqui um var_dump, abre e fecha parênteses, já um ponto e vírgula no final. E eu vou fazer o seguinte, antes do var_dump aqui, eu vou dizer que a minha v1, vou criar novamente a variável v1 aqui, eu vou dizer que ela vale true, que ela é verdadeira, e eu vou colocar aqui a v2, eu vou dizer que ela vale false, ou seja, falso. Então tem um valor verdadeiro e um valor falso. Agora aqui dentro do var_dump eu vou colocar o seguinte, ó, v1, dois es comerciais, v2. Que tipo de comparação lógica eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o PHP verificar o valor da variável 1 e o valor da variável 2 são verdadeiros? Então eu vou ter um resultado verdadeiro, se não eu vou ter um resultado falso. O e, dois es comerciais, significam que os dois valores, as duas comparações têm que ser verdadeiras. Eu salvei o meu script, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e eu tenho um resultado falso, porque o valor 1 e o valor 2 não são verdadeiros. Agora, se eu troco aqui para true, eu teria um resultado verdadeiro. Vou voltar aqui, vou atualizar e está lá true. Então, dois es comerciais significam e valor 1, comparação 1, e valor 2 ou comparação 2. Aqui eu estou pegando variáveis simples, por exemplo, aqui o v1 como true e o v2 como falso. Mas eu poderia aqui, por exemplo, em vez de v1, abrir e fechar parênteses e fazer um cálculo matemático. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, 10 é igual a 15 e V2 ou E15 é igual a 10, então eu posso fazer vários tipos de comparação. Eu estou pegando exemplos mais simples aqui para você conseguir entender de uma forma simplificada também. Então, dois es comerciais e os dois valores têm que ser verdadeiros. Depois nós temos o OU, que são duas barras verticais. Essa barrinha geralmente fica aqui do lado do Z no teclado. Aqui eu estou dizendo para o PHP verificar o seguinte, ó, a variável 1 ou a variável 2 são verdadeiras, então o resultado vai dar verdadeiro. Vamos lá, atualizar a página, continuou dando true. Aqui a única forma de dar falso é se as duas forem falsas. Então se a primeira aqui for false também, daí sim o resultado vai ser negativo, porque nenhuma das duas é verdadeira. Então aqui eu estou verificando ou uma das duas atendendo, uma das duas comparações atendendo o critério de ser verdadeiro, o resultado já vai ser verdadeiro. E nós temos ainda um outro operador de comparação. Na verdade ele não é considerado de comparação, ele é considerado um operador unário, que é o ponto de exclamação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um var_dump aqui, eu vou colocar um ponto de exclamação e entre parênteses eu vou colocar aqui a variável 1, v1. Então o que eu estou fazendo aqui? Com o not na frente, que é o operador de negação na verdade, eu estou invertendo, digamos assim, aquilo que está aqui dentro. O v1 é verdadeiro, é true, certo? Eu já salvei aqui o meu script e eu vou atualizar minha página e notem que o resultado aqui continuou falso. Por quê? Esse operador, que é um ponto de exclamação aqui na frente, então coloquei o ponto de exclamação na frente, eu inverto a variável que tiver aqui dentro ou o cálculo que tiver aqui dentro, eu faço o contrário dele. Se eu coloco V2 aqui, por exemplo, não V2, eu estou invertendo o valor de V2. Vou atualizar aqui e ele me deu verdadeiro. Vocês lembram das aulas de matemática, eu acho que do ensino fundamental ainda, lá pelo 6º, 7º ano, quando você coloca um -1 na frente para inverter o sinal de uma operação dentro do parênteses, é mais ou menos a mesma coisa, você inverte aquilo que você está fazendo dentro na expressão com o ponto de exclamação na frente em PHP. Vou comentar aqui esse var_dump e vamos para o nosso último operador, que é o único operador, na verdade, existente para strings, que é o operador de concatenação. Nós já vimos exemplos parecidos. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome, que vai receber o valor de Ricardo, e eu vou criar uma variável sobrenome, que vai receber Bernard. Só vou colocar um espaço depois do nome.
O operador de concatenação, então, a gente usa para concatenar, para juntar strings. Então, eu vou pegar aqui nome, ponto, sobrenome. O que vai acontecer aqui? Eu estou concatenando. O ponto é o operador de concatenação de strings. Eu estou juntando a variável nome com a variável sobrenome. Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e eu tenho lá o texto em sequência. Lembrando que se eu não der esse espaço aqui, ó, no final de uma variável e no início da outra, a concatenação também não vai dar esse espaço. Então vai ficar tudo junto aqui, o nome e o sobrenome. São esses detalhes que você tem que observar. O único operador de strings que a gente tem no PHP é o de concatenação, que é o ponto. Bom, e com isso nós encerramos então mais uma aula do nosso curso de PHP. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E lembrando, vai lá na documentação, pesquisa os operators, como eu mostrei no começo da aula, e dá uma verificada em todos eles. Você vai ver que tem mais operadores que eu não citei, que eu não mencionei aqui na aula. Você pode estudá-los, você pode testar todos eles, além, óbvio, de testar tudo que a gente viu no nosso vídeo de hoje. E é isso, é o teste, é a prática que vai fazer você aprender de verdade. E se você estiver gostando das aulas, não esquece de acompanhar o RBTech para não perder os próximos vídeos. E se você quiser ajudar na divulgação desse curso, você pode compartilhar esse vídeo nas redes sociais com os seus amigos. No mais, o meu muito obrigado a cada um de vocês que está acompanhando. Eu te vejo na próxima aula.